Viviane Acosta. Sou publicitária e consultora em direitos humanos de crianças e adolescentes. Eu e os meus convidados comandamos esse incrível podcast Caso a Caso. O programa traz informações importantíssimas sobre direitos, leis, atual situação frente à pandemia para toda a população e para quem trabalha na rede de proteção de crianças e adolescentes. Se tiver dúvidas, pode enviar o direct para as minhas redes sociais, @Viviane Acosta. Hoje o caso é sobre ansiedade e os gatilhos emocionais. Como esse é o nosso primeiro episódio, queremos trazer um assunto importantíssimo para vocês. As nossas convidadas de hoje é a psicóloga Juliana Pellerin, que fala de São Paulo, a psicopedagoga Carla Adriana, que fala da Polônia, a educadora e administradora do Jardim do Afeto, Bianca Stutz, e eu aqui, nós duas, eu e a Bianca, no Rio de Janeiro. O caso sobre ansiedade e os gatilhos emocionais começa assim. Os irmãos Duarte não estão indo para a escola devido à pandemia há mais de um ano, porém continuam tendo as aulas online. Igor, de 16 anos, e Daniel, de 7 anos, estão sem um convívio social e tendo que se readaptar a tudo. A dona Angélica, mãe dos dois, não sabe mais o que fazer, porque agora os filhos estão ansiosos e inquietos. Às vezes o Igor, filho mais velho, sente fortes dores no estômago e fica agressivo. Nós estamos falando em história hipotética, mas que muita gente aí vai se identificar com esse caso, ou com alguém que esteja vivendo dessa forma. E aí, é uma história de ansiedade? Com a palavra a psicóloga Juliana Pellerin. Sim, é uma história de ansiedade. Nessa fase, nesse momento de pandemia, as crianças estão muito ansiosas, então elas ficam um pouco agressivas, com dores de estômago, e às vezes até os pais ou eles mesmos não sabem explicar o que estão sentindo. Então, sim, é um caso de ansiedade. E se fala muito também hoje, né, Juliana, sobre gatilhos emocionais. E se sabe que é quando uma pessoa se encontra em alguma situação e que alguém faz um comentário, um tom de brincadeira, mas que o atingiu de alguma maneira. Normalmente as pessoas possuem um gatilho emocional, ou seja, uma reação emocional diante de situações negativas. Crianças e adolescentes podem ter gatilhos emocionais também, ou estamos falando só de adulto? Sim, crianças e adolescentes podem ter, sim, gatilhos emocionais. Às vezes, quando os pais falam de uma maneira, eles vão remeter a algum momento que alguém brigou, que falou grosseiramente, então eles podem ter esses gatilhos emocionais a partir da fala dos adultos. Entendi. E eles sofrem igualzinho a gente, né, Juliana? Sim, a diferença é que eles não sabem expressar, né, os sentimentos, falar o que eles estão sentindo, alguns, a grande maioria, né? Nós não somos ensinados a falar sobre sentimento. Entendi. Então, hoje temos trabalhado muito isso sobre como eu vou falar, né? Olha, o que você tá chorando por quê? Porque você está triste, você está com raiva, nomear o sentimento das crianças, né? A gente sempre passa muito batido e não é interessante. A gente precisa deixar eles falarem e se expressar melhor. Entendi. Pessoal, microfone aberto aí para vocês também, Bianca e Carla participando aqui com a gente. Nós estamos vivendo agora um assunto, só quebrando o protocolo aí do script também, até porque é o primeiro episódio, né, gente? De um caso importantíssimo e que está passando na televisão, que é o caso do menino Henri Borel. Eu não sei se vocês viram agora, né? Está passando, acho que maçantemente, falando sobre essa questão dele chorar muito, né? Dele se expressar. Acho que o pouco que ele se expressava, né? Por ser criança, 4 anos de idade, mas a mãe e o pai percebem alguma coisa desse tipo, Juliana? Ou não? Então, a grande maioria, acho só, o pai dele mesmo falou que ele não queria voltar para casa da mãe, né, e até chorou e ficou arrependido, mas nós temos que observar as crianças, né? Se ela fala, não quero falar oi, não quero abraçar alguém, não quero beijar, não obriga, ainda mais se não é alguém da convivência, né? O pai, não só esse pai, mas vários, não sabem o que se passa na casa da mãe, mesmo porque a criança é ameaçada o tempo todo de falar alguma coisa. Então, realmente, o pai não teve culpa, né? A culpa realmente foi da mãe e desse padrasto que bateram, e a mãe sabia, né? Pelas histórias, claro, pelo que a gente está ouvindo. Então, tinha alguns pontos que ainda precisa observar. Mas a gente sempre acaba passando batido, né? E sem ir para a escola é muito difícil, porque na escola o professor, o diretor acaba observando melhor e chamando até mesmo os pais para conversar. É verdade. Vamos passar agora também com a palavra a Carla Adriana, nossa psicopedagoga que está lá
em Gdansk, na Polônia, e é importantíssimo isso, porque o que mais a gente vê? As crianças e adolescentes, eles expressam isso nos locais sociais onde eles estão também. Às vezes não, né? Às vezes eles ficam tímidos, mas que eu também acho que é uma forma de se expressar, né? De ficar muito introspectivo, essas coisas assim, né? Então, assim, eu vou puxar agora então um pouquinho para Carla para a gente poder conversar. Essa relação, Carla, de ansiedade na aprendizagem interfere em alguma coisa? Olá, tudo bem? Sim, claro, interfere. Nós nos deparamos sempre com um cenário muito diferente do nosso habitual hoje. Então, tivemos que repensar toda a nossa rotina, em casa, com os adolescentes, com as crianças. Estão precisando acompanhá-los mais de perto, cada um deles. Verdade, então, esse paralelo, não é isso? Com essas atividades escolares, com essas atividades de casa, o trabalho home office, o homeschooling. Então, essas plataformas digitais, então, as aulas remotas, então, tudo vieram assim com uma bomba, né, para todos nós, né? E os professores tentando se reinventar nessa questão das atividades para acompanhar os alunos e as crianças. Então, elas estão meio que perdidas nesse contexto, entendeu? É verdade. Então, a aprendizagem escolar, ela é propiciada por diversos fatores. O cognitivo, o social, o emocional. Então, a ansiedade, ela tem efeitos de longo prazo sobre o processo de ensino-aprendizagem, entendeu? Então, o equilíbrio físico, psicológico, social. Então, as relações afetivas e emocionais, elas contribuem muito para o processo de ensino-aprendizagem. Muito. Por isso, a relação com os colegas, com os professores, com a própria família. Então, isso é muito importante. Sim. E isso nós somos, podados por isso. É verdade. E assim, as crianças sentem, mas os pais também estão sentindo nessa relação, não é mesmo, Carla? Porque sim. Como as crianças estão passando por essa situação toda, os pais também estão se vendo numa situação extrema também. Estão fazendo dupla, tripla, quádrupla jornada, né? Tanto pai como mãe. E aí, assim, como é que os pais podem ajudar as crianças e os adolescentes nesse momento para que a sua aprendizagem seja melhor? Primeiramente, explicar tudo de forma objetiva e clara, lúdica que seja, para que as crianças entendam, elas não estejam passando por momentos difíceis mais do que já estamos, entendeu? Então, para que ela absorva direito, para que ela consiga entender, internalizar que aquilo ali é um momento passageiro, mas que ela precisa saber lidar com toda aquela situação, saber que está o mundo todo que está envolvido com o Covid, saber explicar o período de cuidado, de prevenção, de paciência que temos que ter, né? Valorizar também as tarefas domésticas que as crianças precisam também, porque isso aí é um crescimento para as crianças dentro de casa, entendeu? Então, reservar momentos de lazer com a família, assistir filme, brincar, jogar bola, fazer algumas brincadeiras, relembrar as brincadeiras, né, de longos tempos, assim, são coisas que precisam fazer isso, porque aí pelo menos a criança vai se sentir mais, elas vão se sentir mais agraciadas por aquele momento. E acolhidas também, não é? Acolhidas isso, também. Entendeu? É o que ajuda. Elas precisam se envolver. Olha isso também, acolhidas também, né? Foi um momento que os pais não sabiam como lidar com essas crianças. Né? Exatamente. Então, era na escola e os pais realmente não cuidavam, não sabiam. Então, foi um processo de conhecimento melhor da família, entre marido e mulher. Né? Então, essa readaptação foi muito importante. Eu acho que a pandemia foi a parte boa da pandemia, existe. Mas isso foi uma coisa muito importante para todas as famílias, né? Algumas não, mas a grande maioria sim. Essa questão que a Carla levantou, né, que a gente vem dizendo agora da pandemia, né, assim, me fez lembrar um estudo do Viktor Frankl, que é um psicanalista que viveu o Holocausto, né, e ele fala da liberdade, que a liberdade, culturalmente a gente fala da liberdade de, né, ser livre de alguma coisa, mas quando a gente olha na liberdade para fazer as nossas escolhas, ainda que o que a gente não possa mudar, no como a gente pode mudar, o como nós escolhemos como viver. Então, assim, nós estamos vivendo agora literalmente um momento onde a nossa liberdade, né, foi um pouco que, né, podada. Então, o que fazer, a gente não está podendo escolher muito, mas como viver essa situação, né? Isso é uma maneira que nós podemos, é onde nós podemos trabalhar. E assim, eu vejo muito foco na relação,
porque, como a Carla disse, né, explicar muito bem para a criança, fazer ela participar das decisões da família, por que nós não vamos, por que nós estamos... E ela ser tratada também como pessoa, porque às vezes a gente lida com a criança de maneira meio que superficial, né? A gente só diz o quê e a criança não entende. E o fato dela não conseguir se expressar, o fato da criança não conseguir contar aquilo que ela está sentindo, não significa que ela não esteja com um turbilhão de coisas por dentro, não significa que ela esteja vivendo tudo aquilo. E ao contrário, né? Porque o fato dela não conseguir dizer o que está acontecendo dentro dela acaba trazendo uma situação muito maior, de repente, do que para nós adultos. E a gente não consegue ver. E muita gente, às vezes, lida com a criança como, é criança, não tem boleto para pagar, né? Que preocupação que tem e tal. Por isso a importância da gente sentar com cada faixa etária e explicar. Porque se uma criança de 5 anos, você vai trazer ali o lúdico para ela e explicar a situação que estamos vivendo, para daí ela saber. Então, qualquer pessoa que ela vai conversar, um outro adulto, ela vai saber externalizar aquilo, entende? Então, ela vai saber lidar muito bem com aquilo. Isso porque os pais vão saber lidar, né, em conversar. E o adolescente da mesma forma, entendeu? Então, são questões que a gente precisa estar sendo direcionados a cada momento para que não ocorra algo pior, né? Sim, exatamente. Como a Juliana colocou, assim, na questão do nomear, né? Eu acho que muitas vezes até vai além do que esse nomear, porque às vezes nem a gente sabe dar nome, né, o que a gente está sentindo, assim. Então acho que é uma questão de compreender, de dentro dessa relação a gente conseguir construir uma compreensão, estudar esse sentimento que a gente está vivendo para a gente crescer a partir dele, né, e juntos, né, nessa acolhida. Se a gente está junto, seja para onde for, nós estamos indo, né? Essa segurança da criança de que meus pais estão comigo, de estar todo mundo caminhando junto, né? Ô, Bianca, eu tô aqui, você falando isso aí, eu tô até com uma curiosidade, porque você é mãe de 3 meninos lindos, né? E estava trabalhando com criança antes da pandemia começar. Na verdade, acredito que você ainda continua de forma online. Sim. Você sente alguma insatisfação dos seus filhos em ficar só em casa? Ou nos poucos momentos que ainda sai, mas volta, né, rápido para casa? E de que forma que a família aí, como é que está a estrutura aí da família? Como é que vocês estão lidando com esse tipo de situação? Sim, Vivi. De certa forma, assim, os meus meninos... Um é bem pequenininho, né? Só tem 3 anos e tal, mas assim, meu mais velho, principalmente, sempre foi muito fechado, assim. Ele até demorou um tempo para começar a externar isso, o desejo de voltar para a escola, tá naquela fase de não quer estudar, né? Sabe, aquelas coisas assim. Mas assim, lógico, esses dias ele foi fazer uma atividade da escola e onde a professora perguntava assim, onde você se sente preso? E aí ele foi lá e respondeu, quando eu estou na pandemia. E assim, aí quando eu perguntei para ele, ele veio, falou assim, bem chateado mesmo, e eu fiquei vendo, falei, nossa, como que, por mais que a gente acompanhe de perto, que a gente esteja, isso é impactante, ele sente falta dessa relação com o mundo, mas como que a gente lida com isso, né? Como tentar, não é minimizar essa dor, porque essa dor existe, eu acho que é viver essa dor, né? Saber viver, né? Saber exatamente. Viver, mostrar é o como, né? Para que tenha mais uma coisa leve, né? Exatamente, já que o que, como eu disse, né, a gente não pode mudar, porque a gente não pode ir ao encontro do outro e voltar a viver uma vida normal ainda, o como. E como eu falei, o meu foco é a nossa relação, é aqui dentro de casa, como a gente se relaciona, é esse acompanhamento, é estreitar cada vez mais e fortalecer cada vez mais a nossa relação de praticar a escutativa, de ouvir e para poder conseguir mesmo ir escolhendo aí, decidindo como nós vamos viver da melhor maneira possível. Embora, né, desde os meus 12 anos, né, que eu tivesse esse convívio com criança. Foi ontem. Foi esses dias poucos, né, assim. Mas eu sempre estive rodeada. Eu brinco com os amigos, assim, que quando eu comecei a namorar, né, a gente estava lá na família do meu marido, quando ia ver, tava todos os adultos de um lado e eu tava no meio das crianças, dos sobrinhos dele. Então, assim, eu sempre vivi em volta desse mundo infantil, sempre brinquei muito, sempre gostei muito disso, mas foi um baita de um desafio
me ver atrás de uma tela, eu sou contadora de histórias também, né? Então, me ver atrás de uma tela e contar uma história para uma câmera, em brincar com uma câmera, esperar que a criança receba isso do outro lado e que ela saiba o que fazer com isso, sabe? Foi assustador. Eu passei por um processo grande até conseguir, assim, né, internalizar isso, mas eu vi que a gente não depende do contato físico para construir uma relação com o outro. Embora eu não estivesse perto dos meus alunos, eu procurei dar tudo de mim, tudo que eu podia para eu poder construir essa relação, que eu acho que vai mais do que qualquer brincadeira catastrófica que a gente possa inventar, mais do que qualquer brinquedo caríssimo, sabe? E eu sempre voto pelo simples. Criança não precisa de muito, criança precisa de atenção, principalmente, de acompanhamento e como ontem mesmo a gente estava aqui, meu marido lavando o carro aqui na frente, e aí ele estava falando que o filho da vizinha mora numa casa bem pequenininha, assim, e aí ele veio, pegou a mangueira e começou a tomar banho, assim, aí a mãe veio, né, toda ali, não, sai, porque não conhece a gente direito, se mudaram há pouco tempo, ele falou assim, não, deixa, olha só, tá se divertindo, tá se acabando, ele falou, tá vendo, às vezes a gente dá um brinquedo caro e a criança não brinca. Quantas vezes um rolo de papel higiênico vira uma brincadeira incrível na minha casa? Quantas vezes uma caixa de papelão, meus filhos se escondem dentro da caixa de papelão, escondem o irmão, empurram pela casa inteira. No jardim era a mesma coisa. No jardim, né, no espaço, lá eu chamo de um lugar de brincar, né? A gente tinha muitos artifícios, mas o que eles mais gostavam era quando surgia uma questão dessa, assim, né? Uma coisa tão simples, a partir de nada, é um rolo de papel higiênico que chegou no final e vira um telescópio, a gente vai olhar a lua e as estrelas. Então, assim, se eu puder, né, deixar aqui uma mensagem para os pais, para essas pessoas que estão vivendo essa ansiedade, né, esse momento em casa, às vezes olha e fala, o que eu faço com essa criança hoje, pelo amor de Deus, porque eles têm energia, né, eles demandam, eles querem, e aí a gente fica enlouquecida, assim, olha para o seu filho, se conecta com ele e vai, porque vai dar certo, porque é isso, é olhar as preferências da criança, é tirar oportunidades. Eu me lembro uma vez no jardim, fala Bessa, né? Eu lembro uma vez você no tá jardim falando aí, mas eu tô assim, tô toda arrepiada, tô emocionada, e eu acho que é isso mesmo, essa conexão tem que existir mesmo, né? Sim, eu me lembro uma vez no jardim que uma criança chegou com uma peninha na mão. Aí eu olhei, eu falei, deve ser uma pena de pombo, né? Depois eu pensei, foi um pombo com uma pena desse tamanho, devia ser uma baita de uma pena de urubu, entendeu? Mas assim, ela chegou com aquela peninha na mão e fazendo uma festa. Na hora eu lembrei, eu falei, caramba, antigamente o pessoal usava pena pra poder fazer, pra escrever, né? Pra caneta. Eu botei ela pra dentro, Maria, vem cá com a tia, você não sabe o que vai virar essa pena. E eu juntei as crianças todas, peguei tinta de carimbo que eu tinha lá, coloquei numa tampinha e a gente ficou desenhando, muito tempo, com aquela peninha que ela catou na rua. Então, assim, aproveita as oportunidades. Encontrou uma oportunidade, mergulha com tudo nela, porque vai ser a maior maravilha. Mais do que qualquer pequenas coisas pequenas coisas as crianças conseguem ver, né? Motivação. Exatamente. Que os adultos às vezes não veem, e a criança ali mesmo ela brinca, ali mesmo ela mostra o que ela quer. Verdade. E elas brincam com qualquer coisa, em qualquer horário, e a gente fica preocupado que tem que ter um ambiente para isso, um ambiente para aquilo, né? Eu tenho muitos pais preocupados e eu falo para os pais, dá massinha para essas crianças, dá slime, dá coisas manuais, eles querem me matar, óbvio. E na sessão online eu falo para os pais darem tinta, guache para eles brincarem. Eles precisam, eles gostam disso, né? E para os pais, eles têm tido uma dificuldade grande de aceitar algumas coisas, de fazer sujeira, disso. Sempre tem uma desculpa, né? A desculpa sempre era que tinha que trabalhar muito e não podia ficar em casa. Hoje a desculpa é que não quer que suje a casa. Então sempre vai ter uma desculpa. Então escolha estar ao lado do seu filho e acolher ele neste momento. Porque é tão importante que talvez você não teria esse tempo. E o tempo voa, né? Meu filho está com 3 anos e eu, sei lá, já estou com mais de 3 anos. Então eu não precisa fazer as coisas que a gente tem oportunidade. É verdade. Exatamente. Enquanto eu sempre aposto por essa questão dos brinquedos desconstruídos, né? Eu sempre oferto para eles assim
coisas, a princípio aleatórias para eles, e a gente constrói um brinquedo a partir daquilo. A gente faz foguete que voa de verdade, que lança com papel, garrafa PET e um pedaço de mangueira, e aquilo voa e sai voando de verdade. A gente faz um slime, porque são coisas aleatórias que a gente junta e vira uma brincadeira. Às vezes nem leva tanto tempo brincando, mas só a satisfação né, assim, de ver que fui eu que fiz, eu construí o meu brinquedo, que era coisa que lá antigamente a gente vivia muito isso, se né? sentir útil, né? Se sentir útil sim, também. sim. Precisa. Resgatar, né, as coisas que eles têm para poder externalizar, que os pais acham que não. Quem não lembra da amarelinha? Quem não lembra da amarelinha, né? Tá na hora de voltar a amarelinha aí para todo mundo tá brincando. Eu sei que tem alguns pais que aí já não tem mais tanta flexibilidade para estar pulando num pé só, mas inventa, tente, invente, né? Fazer algo diferente, faça a amarelinha até menor para poder tentar. Ô Ju, eu tenho uma pergunta para você, que é assim, eu estava pensando aqui na questão dessa ansiedade toda, né? Porque tem pais que realmente não estão sabendo lidar com essa situação. E às vezes não sabem, né? Tirar de letra como a Bianca, a Carla, você, né? E aí, com o Covid-19, a gente está vendo que a falta de ar é um dos sintomas que o vírus traz. E como um dos sintomas físicos, né? A falta de ar também aparece quando se tem ansiedade. É isso mesmo? Existe... Será que tem como a gente ter essa diferença? Sim. A crise de ansiedade, né? A pessoa já vai ter algum momento, ou desencadeou agora realmente na pandemia, mas são duas coisas diferentes. Né? A pessoa tem que ver se ela está tendo algum outro sintoma, por exemplo. Na crise de ansiedade, essa falta de ar vai passar. A Covid, ela não vai passar. Então, tem tido muitos casos em hospitais das pessoas indo com falta de ar achando que é Covid. Uma ansiedade. Olha. Então, assim, é importante observar se teve algum sintoma antes de Covid. Né? Eu acho que, não sei, tá? Eu acho que não dá só uma falta de ar. De repente, do Covid. Deve ter alguns sintomas antes que você fica alerta. Né? Entendi. Mas é diferente. Só que esse processo da crise de ansiedade, ainda mais agora na pandemia, né? Queria até falar isso. Quem tem crise de ansiedade já... não fica assistindo muito noticiário, tenta assistir apenas um jornal por dia ou alguma coisa na internet só para ficar dentro das notícias. Atualizado. Sim, porque quanto mais a gente vê, mais ansioso você vai ficando. Essa ansiedade, né, que é aquilo que eu já falei, que é o medo do desconhecido, o medo do novo. Nós estamos há 1 ano com esse medo do desconhecido. Né? E a gente tem visto muitos casos aumentando. Então, assim, tenta focar, fazer atividade física, tomar água, tomar sol, se alimentar bem, né? E fazer um processo de respiração mesmo. Na internet tem várias respirações anti-ansiedade que ajuda muito. Então, a pessoa pode fazer, indo trabalhando essa respiração para não ter uma falta de ar numa crise de ansiedade, talvez, ou saber identificar o que é ansiedade e o que pode ser Covid. Legal. E fazer algumas atividades prazerosas, né? Porque isso aí ajuda muito também. Para diminuir, né? Ô, Juliana, se eu quiser te encontrar agora, eu posso ir em qual rede social? O Instagram ou Facebook, como psicóloga Juliana Pellerin, com 2 L's. E ele no final. Carla, se eu quiser te encontrar agora, eu te encontro em qual rede social? Fala aí pra mim. No Instagram, Carla Neuro PP. No Facebook também, Carla Adriana. Perfeito. E Espaço Acolher Mais. Espaço Acolher Mais. Bianca, se eu quiser te encontrar agora, como que eu faço para falar com você? Posso pedir dica? Posso pedir dica? Pode, claro. Diz aí pra mim. Você me encontra no Instagram, @Jardim do Afeto, e também no Facebook, né? Mas eu utilizo mais o Instagram. O Instagram. Então tá certo. A psicoterapia é um processo que pode ajudar, e muito, os indivíduos que sofrem com ansiedade. É um tratamento colaborativo baseado na relação entre o indivíduo e o psicólogo. Não deixe de pesquisar mais, de ir atrás, de conhecer, porque é isso, tá bom? Então, para deixar registrado, existem psicólogos que também estão atendendo online, hein? Qualquer dúvida, entre em contato aqui comigo no @Viviane Acosta. Tá aí as nossas amigas para vocês. Beijo grande e até mais. Até o próximo podcast.